Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, como de praxe, o pastor sempre nos pega de surpresa, né? Mas e se Deus viesse hoje? Ou melhor, se acontecesse uma perseguição onde todas as Bíblias fossem queimadas, o que nós teríamos guardado na nossa mente, na nossa vida e na prática da vida cristã para poder continuar com a palavra viva em nossos corações? Então, por mais que às vezes a gente pensa que foi pega desapercebida, a gente tem que estar preparado, né? E ele falou assim para mim: é você que prega hoje. E aí eu me assustei, né? Aí ficamos lá até certo horário. Eu falei: pastor, tem que preparar a mensagem. Ele falou: já está pronta. E de fato já estava, irmãos. Porque Deus confirma sempre a sua palavra. Amém? A pastora Margarete estava falando sobre as cartas que Jesus revelou a João para que mandasse para os anjos da igreja. E eu fiquei observando, depois chegando e relendo. No final, todas elas falam assim: aquele que permanecer fiel até o fim herdará a coroa da vida. Então eu quero começar com uma introdução em relação a isso. Permanecer, irmãos. Muitos têm ficado no caminho. Muitos já perderam a fé. E a gente vê muitas pessoas que, eu tenho isso na minha família também, que sempre quando era pregada a volta de Jesus, e Jesus não vinha, e passava um ano, e passava 2, e Jesus não vinha, ele falava assim: eu acho que Jesus não vai vir mesmo, e se desviou. E até hoje, ele é desviado, sua família destruída, seus filhos todos no mundo, e ele não perseverou. Quando a Marga falava aqui, esse alerta para nós como povo de Deus, permanecer até o fim. Às vezes nós cansamos na nossa caminhada, mas não olhamos para trás, irmãos. Continuamos. Pare somente para descansar, respira e prossiga. Essa é a introdução que ficou no meu coração ontem, que muitos têm se deixado levar pelas coisas deste mundo, como a Anne ministrou aqui o seu devocional, talvez se perdendo também na área financeira, pessoas que não sabem reconhecer a grandeza, e quando Deus dá, ela vislumbra e se desvia do caminho do Senhor. Então, que permaneçamos. A mensagem hoje, irmãos, se encontra em João, capítulo 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos que faziam isso, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seu filho e seu gado. E Jesus disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não precise vir aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tem marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido.
Isto disseste com verdade. A mulher respondeu-lhe: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, Jesus disse-lhe: Mulher, crê-me que me chegará a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque é esse tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Aqui, irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra, e eu fui tentar achar algumas coisas sobre esse poço, e eu vou só falar para vocês verem a profundidade desse poço. Ele tinha 31 metros de profundidade, 3 metros de diâmetro e 4,5 metros de água. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas esse poço ele era muito profundo. E esse poço era como se fosse o point de encontro dos jovens na época. Os jovens que estavam procurando uma moça para casar. Então, vamos dizer assim, o disfarce deles era lá buscar a água no poço, para a mãe ou para o pai, né? Não, deixa que eu vou lá buscar essa água no poço. E ele também era visto como as mulheres mal faladas iriam nesse tal poço. Também ele era frequentado. As mulheres iam lá buscar água e talvez ofereciam algo a mais para alguns dos outros que estivessem lá. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus pararia naquele poço? Se ele não estava à procura de nenhuma namorada. E por que ele pediria da água viva se ele era a própria água viva? Então, nisso a gente vê o propósito de Jesus da salvação alcançar a todos. Ele chegou lá, assentou-se, e era necessário que ele passasse por lá. E aqui eu coloquei assim na introdução. Talvez Jesus passou por lá por 2 razões. Era necessário Jesus fazer esse trajeto. Primeiro, a viagem ficaria 3 dias mais menor. E segundo, que é nessa que eu acredito, ele foi a fim de obedecer às ordens divinas para que pudéssemos hoje ler essa história de Jesus e a mulher samaritana. E aí eu tentei descrever algo mais e coloco uma coisa e puxo um texto e puxa outro. E quando o pastor falou a mensagem está pronta, eu falei realmente ela estava pronta, porque quando eu terminei de fazer esse meu devocional, eu fiquei pensando, Senhor, Tu escolhe as pessoas que o Senhor quer se revelar. Porque, lembrando da mensagem da Marga dos pães e dos peixes, quando Jesus fez a multiplicação, ele olhou o povo, a multidão não ia embora, mas ele não reconheceu aquela multidão como tendo um pastor. Ele não se reconheceu pastor da multidão, porque ele estava com seus discípulos. Então, quem somos nós, irmãos, hoje, na nossa caminhada com Cristo? A mulher samaritana que estava ali achando que estava saciando uma sede apenas física, e a multidão que precisava daquele alimento, porque Jesus não manda ninguém embora sem alimentar, o pão e o peixe. Quem somos nós na nossa caminhada com Deus? Ou os discípulos que andavam com Jesus? Uma coisa que eu sempre falo, Jesus andava na multidão, mas ele não andava com a multidão, porque a multidão queria só cura, libertação. Eles viam em Jesus uma oportunidade de mudar as suas vidas. Então, voltando para esse texto, Jesus faz as perguntas à mulher samaritana e até chegar no eu sou, ele não chegou e falou assim, eu te conheço, tu teve 5 maridos e um que tu diz que não é teu. Jesus não chegou diretamente e falou isso. Primeiro ele falou, estou com sede, tu pode me dar um pouquinho d'água? Aí ela, mas quem é tu que conversa comigo? Eu sendo quem eu sou? Ali Jesus ouve e teve a oportunidade de entrar no íntimo dela. Até chegar no eu sou, ele faz algumas perguntas. Ela fala assim, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhes, se conheces o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Então a mulher samaritana estava achando
que era aquela água que a gente toma que mata a nossa sede. E Jesus vai mais a fundo e fala, eu tenho uma água que flui do meu interior e ela te sacia eternamente. Aí ela continua dizendo assim, respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Aí Jesus avança mais um pouquinho. És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Isso significa que ela conhecia um pouquinho da palavra. Jesus disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ela ainda estava naquele ambiente material, falando da profundidade do poço, falando que ali, aquela água tinha bastante ali, porque o poço era profundo. Mas Jesus estava falando da água que flui do ser dele, flui do seu interior. Aí ele fala assim, qualquer que beber desta água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então nós vemos o cuidado de Deus em atrajetar até o eu sou, até a sua revelação. Eu aprendi com isso, irmãos, que às vezes não é o nosso falar que vai fazer com que as pessoas se convertam. Às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo a palavra. Eu lembro muito de uma prima minha que logo que ela se converteu, teve um espaço de férias e ela pegou um monte de livro para ler e ela levou até o nosso pastor e ela falou assim, pastor, estou entrando de férias e tirei essas literaturas para mim ler. Ela tinha na época uns 16 anos. Eu só vou citar um dos livros, irmãos. Orixás, Caboclos e Guias, de Edir Macedo. Ela tinha maturidade para ler algo tão profundo, sendo uma recém-convertida? Era tudo falando em fogo, espírito, libertação. O pastor na época disse, filha, deixa esses livros comigo. Tá aqui, ó. As suas férias tá aqui. E deu a Bíblia para ela. Talvez se ela lesse aqueles livros naquele momento, irmãos, ela não estaria preparada. Então, Jesus, com todo o cuidado de chegar até a mulher samaritana e se revelar a ela, ele teve todo esse trajeto. Foi na água, falou da água, pincelou aqui, pincelou ali, até chegar no eu sou. E às vezes a gente quer, se converta, porque tu está em pecado. Se converta. Gente, tomem isso para a vida de vocês. Vale mais o nosso testemunho do que nossas palavras. Às vezes a gente quer que a pessoa se converta, às vezes a gente quer que a pessoa dê bom testemunho, mas nós, como cristãos, não damos. Então Jesus nos ensina que sente, pare, ouça. Para chegar no íntimo do ser da pessoa, você precisa ouvir, você precisa compreender. Até chegar na revelação que é o próprio Jesus Cristo que faz, é o Espírito Santo. Então eu aprendi muito nesse meio tempo. Porque eu era muito de brigar, não, se converta, não, vai, a pessoa batizou hoje, é um processo, é que nem nós conversamos no sábado, no estudo sobre a maturidade espiritual. É um processo, tem uns que amadurecem rápido, tem uns que a gente sempre cita, às vezes, o Vitão, que a busca dele e a sede dele fez com que o Espírito Santo movesse mais e ele tivesse intimidade com Deus tão rápido. Mas também tem aqueles que faz 40 anos que estão na igreja e estão com aquele poço entupido. Aquele poço entupido achando, que nem a Marga citou das igrejas, achando que a igreja é perfeita, que é o santo, é o salvo. E lá dentro tem um monte de coisinhas que precisam ser mudadas. E aí nós falamos aqui, maturidade espiritual, ela condiz com o tempo de conversão? Não. Às vezes, para a gente chegar num estado de maturidade, vai anos. Vai várias experiências com Deus, mas vai de nós, da nossa busca. Então, quando Jesus se revela a ela aqui, ele vai aos pouquinhos, até chegar no centro do coração da mulher samaritana, que era o quê? Ela estava escondendo a sua vida, porque ela tinha um passado. Então, quando Jesus fala para ela, eu te conheço, falastes bem. Jesus viu a sinceridade no coração dela. Eu não tenho marido, Senhor. Jesus viu a sinceridade. Então, isso quer dizer que Jesus olha o nosso coração, irmãos. Jesus quer que nós sejamos sinceros diante da presença dele. É tão mais fácil a gente abrir o coração e falar, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. Senhor, eu estou errando nisso. Senhor, eu estou permanecendo nisso. Lava, Senhor, limpa o meu coração. Do que a gente maquiar. Irmãos, não tem como nós enganarmos a Deus.
Não tem como nós enganarmos a Deus. Às vezes a gente vem para a igreja todo bonitinho, todo alinhadinho, e o nosso coração tem coisas ali que a gente vai só entulhando, e colocando, e colocando. Como vai fluir água viva, água limpa do nosso coração, se nós estamos ali entulhando coisas e Deus está querendo limpar? Então Jesus foi muito mais profundo e falou, verdade, estou vendo sinceridade no teu coração. Realmente, você não tem marido. Você teve 4 e esse 5º não é o seu marido. Então ele fala assim, ela fala, a mulher respondeu, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não precise vir aqui tirá-la. Jesus disse-lhe, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher respondeu, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse-lhe à mulher, crê-me que chegará a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então essas palavras de Jesus veio dele. Eu estou em busca daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Talvez, irmãos, a gente não veja o derramar do dom do Espírito Santo, dos dons na igreja, porque não temos essa maturidade espiritual. Porque o nosso poço está cheio de entulho. E às vezes a gente chega aqui e quer que Deus faça o mover. Vocês estão vendo alguma plaquinha aqui escrito, não diga aleluia, não diga glória a Deus, não fale em línguas? Vocês estão vendo alguma plaquinha aqui na igreja? Não. Ontem eu estava ensaiando aqui, e aí eu olhei aqui no altar e Deus ministrou algo no meu coração. Nossa igreja é simples, né, irmãos? Se for ver, comparar as outras, é simples. Não tem cadeiras aqui, tem os instrumentos que são bonitos, mas são os meninos que investiram. A nossa mesa, coitada, pifando toda hora. Não que nós tenhamos voz tão excelente, né, irmãos? Mas de vez em quando dá uma falhadinha nos microfones aí, dá uma abafada. E aí, ontem no meio do ensaio aqui, tendo problema nas coisas aqui e tal, e eu fiquei, nossa Senhora, a nossa igreja é tão simples. A gente vai muito em outras igrejas, tem um som que, nossa, não é inveja gospel, irmãos, mas tem um som que, nossa. E a gente começa a ver a vida das pessoas lá, não julgando-as nos seus corações, porque a gente não pode fazer isso, mas a gente vê uma busca a Deus externa, e corre, pula e grita, mas não vê o algo íntimo que sai verdadeiramente. Até a Érica falou, um dia que nós fomos para uma outra cidade, a Érica falou, nossa igreja é tão simples, né? Porque em vista das outras aí tem som, aquelas cadeiras estufadas, até luzinha tem. E aí Deus falou assim comigo, mas tem o principal, que é a minha presença. Às vezes, irmãos, a gente fica buscando num canto e no outro, porque às vezes a gente desanima um pouquinho. E nem tudo que a gente fala, o que a gente escuta, é o que a gente quer ouvir. Às vezes a gente está em busca, a gente faz o melhor e quer ouvir no fundinho, ser reconhecido. Que é mais do que Jesus, irmãos. Veio aqui, só fez o bem, curou, libertou e foi crucificado. Aqueles que gritaram Hosana nas alturas, no outro dia estavam gritando crucifica-o. E às vezes a gente quer, porque a gente quer como ser humano, irmãos. Não existe. Às vezes a gente quer um pouquinho desse reconhecimento. E às vezes a gente se entristece quando não tem. Eu até falei para a Marga sobre um texto do Marcos Lucado que eu gosto muito. Que ele fala assim no texto, irmãos. Trabalhe para uma plateia só, para um na plateia só. Agora vocês imaginam se nós trabalhássemos para uma plateia só. Que seria, essa plateia é Deus. Nosso trabalho, a nossa vida na faculdade, na escola, na igreja, onde nós estivermos, estiver um só espectador. Agora fique aqui na igreja e tire todo mundo que está do seu lado e fique só você e Deus. Nós não temos como fugir.
existiria tantos empregos que as pessoas se envergonhariam, porque a plateia é Deus, então eu não posso fazer determinadas coisas. Não existiria tanta maldade no ser humano, invejas, porque ele não estaria fazendo para aparecer para o outro, ele estaria fazendo somente para Deus. Uma plateia, na plateia que era Deus, que é Deus. Então esse texto me alertou muito. E como essa mulher chegou no poço, não tinha como ela se jogar lá dentro. Só estava ela ali, Jesus e ela. Jesus tendo discernimento da parte de Deus sobre a vida dela. O que ela fez? Foi sincera. Verdade, Jesus. Verdade, eu acho que tu é profeta. Então, irmãos, essa água viva está disponível para nós hoje. Não é aquela água que a gente coloca o copinho para receber oração na TV. É algo mais profundo. Essa água, ela é revelada só para aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Qual que foi o passo da mulher samaritana? Reconhecer o seu erro. Então nós precisamos, o primeiro passo, reconhecer quem nós somos diante de Deus. Abrir o nosso coração. E volta e meia nas minhas orações eu falo para Deus, Senhor, por que eu? Por que fulano? Por que o Senhor fala mais com alguns e outros parece que a gente vai morrer de expressar a palavra e não vai entrar, não vai haver mudança? Aí Deus ministrou no meu coração. Muitos serão salvos, mas intimidade é para poucos, porque ela requer mudança de vida. E às vezes, irmãos, a gente não quer abrir mão do bom, dos nossos erros, das nossas falhas, porque momentaneamente elas nos satisfazem. Às vezes é o orgulho, às vezes é a soberba, às vezes é o ego. Quando fala em pecado, o povo só leva para o lado pejorativo do ato sexual, da traição. Mas há muitas mais coisas nos nossos corações, irmãos. Muito mais coisas. Eu estava conversando com o Douglas na sexta-feira e eu falei algo para ele que ele falou para mim e eu fiquei, Senhor, é verdade. Perdão, Pai. Porque em algum momento entra algo no nosso ser e a gente acha que é alguém. Eu tenho capacidade. Há um medo porque eu sou capaz de algo. Não somos capazes de nada sem Deus, irmãos. E essa mulher reconheceu esse Jesus que dava essa água viva. Ela reconheceu. E Ele está aqui hoje, irmãos, para nos dar essa água viva, que flui dEle. Não nos deixemos levar por esse mundo, irmãos. Estejamos com os nossos corações em Deus. As cartas às igrejas em Apocalipse, todos os finais dela falam assim, aquele que permanecer fiel até o fim. Isso nos prova que uma vez nós recebemos esse plano de salvação no nosso coração, mas nós podemos rejeitá-lo na metade do caminho. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8. Nada, a não ser o nosso pecado. Que nem o vô sempre cita, eu tenho tantos anos de conversão, mas se eu cair hoje, se eu rejeitar hoje esse plano de salvação, se eu rejeitar hoje e me desviar, eu morro e vou para o inferno. É algo tão profundo, tão sério. E às vezes a gente leva de qualquer jeito. O próprio Jesus revelou-se a João nessas cartas, falando ao anjo da igreja. Não são minhas palavras, não são palavras do pastor, não são palavras de quem ministra aqui. São palavras de Jesus. Arrependa-te. Aquele que tem ouvidos, ouça. Permaneça até o fim e herdará a coroa da vida. E que os irmãos possam estar buscando em seus corações e revelando a Deus, irmãos. É diante de Deus que nós temos que revelar as nossas falhas. É diante dele. Que ele possa estar sondando os nossos corações neste momento. E que você abra o seu coração para Deus. E queira receber, como essa mulher samaritana, receber essa água viva que só Ele pode nos dar. Deus abençoe a todos. Nós já estamos encerrando. Glória a Deus pela palavra. E o versículo 23 diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mas vem a hora e já chegou. Já chegou a hora, irmãos. Não vai acontecer, não vai ter mais tempo. A hora já veio, já chegou, em que os verdadeiros adoradores precisam se manifestar. Nós precisamos ser esses verdadeiros adoradores. E se existe algo na nossa vida que tem impedido
o fluir de Deus dessa água viva em nós, se os nossos poços estão entulhados, está na hora de nós jogar tudo para fora e começar novamente a nossa vida cristã, porque diz aqui o texto, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não de qualquer jeito, mas da maneira correta, na maneira que agrada a Deus. Está na hora de nós tomarmos uma postura verdadeira diante de Deus. Para Deus agir no nosso coração, na nossa vida, através da nossa vida, ela precisa estar correta diante de Deus. O fluir de Deus só se manifesta num coração que está aberto para Deus agir. Verdadeiros adoradores. Deus procura coisas que são verdadeiras, que são profundas, não superficiais. Pessoas que realmente querem o agir de Deus na vida de verdade. E que nós possamos, nesta noite, fazer como esta mulher samaritana, que ela aceitou. Ela aceitou essa água viva. Ela mudou a sua vida porque ela aceitou o convite. Que nós também possamos nos tornar verdadeiros adoradores. Porque essa água viva, esse fluir, é só para os verdadeiros, irmãos. Quem não for verdadeiro não pode sentir esta água viva. Se você não sente o fluir desta água viva no seu coração, talvez você ainda não seja um verdadeiro adorador. Ah, mas como eu posso me tornar um verdadeiro adorador? Deixando a sua vida aos pés do Senhor, deixando Ele tratar da sua vida, deixando Ele transformar a sua vida, jogando fora tudo que não pertence a Ele, tudo que não agrada a Ele da sua vida. Seja o pecado que for, seja o que for, jogue fora. Por quê? Porque essa água viva, ela satisfaz mais do que qualquer outra coisa que o mundo possa te oferecer. E essa água viva nos leva à eternidade com Cristo. Ela começa nos transformando aqui, para que nós gozemos de tudo lá com o Senhor no céu. Mas é o que é verdadeiro. Deus quer quem o adore verdadeiramente, não pela metade. Eu louvo a Deus. Hoje a irmã Anne deu abertura no culto. É um devocional dela. A Vivi pregou um devocional dela. E quantos irmãos aqui que têm vindo aqui compartilhar a palavra dos seus devocionais. Então está gerando frutos. O que a gente sempre está falando aqui, faça os seus devocionais, a palavra de Deus, vá para a Bíblia, estude a Bíblia. Assim como Deus usou a Anne, usou a Vivi nesta noite, Ele pode usar você. Mas você tem que se entregar a Ele e você tem que começar a estudar a sua palavra. Como que Deus fala conosco? Pela sua palavra. A maioria dos nossos jovens aqui faz devocional, irmãos. E que bênção que é os devocionais dos nossos jovens. Nossos jovens têm um crescimento maravilhoso, um conhecimento maravilhoso da Bíblia, por causa dos devocionais. No culto de quarta-feira, o Mike ministrou aqui para nós e foi uma bênção. E eu me alegrei tanto de ver o Mike no culto de quarta-feira, porque ele também, devocional, estudo da palavra, oração. Então Deus quer agir, Deus quer que muitas pessoas façam coisas extraordinárias aqui na igreja, mas Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Quem realmente tem o coração voltado para as coisas dele, Ele vai usar, Ele vai fazer e Ele pode te usar e pode fazer desde que você seja um verdadeiro adorador.